Lá no título inicial, quando nós divulgamos, estava escrito, gente, prescrição de enfermagem, tá? Dentro da prescrição de enfermagem, nós temos duas modalidades de prescrição. A primeira delas é a prescrição da assistência de enfermagem. E aí, dentro da prescrição de assistência de enfermagem, eu posso trabalhar a prescrição para a equipe técnica desenvolver, que eu vou prescrever os cuidados de enfermagem que os técnicos e auxiliares de enfermagem farão com o paciente que está internado ou com o paciente que eu estou cuidando, tá? E eu também tenho a prescrição de enfermagem que eu faço diretamente para o paciente que eu cuido, para o usuário que eu atendo também, tá? E dentro da prescrição de enfermagem, nós temos a prescrição de medicamentos. E é essa prescrição que eu vou abordar nessa aula de hoje, tá? Por isso que o título da web aqui tá prescrição de medicamentos por enfermeiros, e eu vou trabalhar exatamente os aspectos legais. Mas antes de falar dos aspectos legais, nós precisamos entender, né, o que é uma prescrição de medicamentos. Então, prescrição de medicamentos é o ato de definir o medicamento a ser consumido pelo paciente com a respectiva dosagem e duração do tratamento. E se vocês observarem nessas duas primeiras linhas, a gente já identifica questões relacionadas à segurança do paciente, que a gente conhece hoje ainda, nós ainda temos ainda os 5 certos, os 9 certos e os 11 certos, que nós vamos trabalhar, que isso é trabalhado na Política Nacional de Segurança do Paciente. E a prescrição de medicamentos, ela é um documento legal, e este documento legal, ele é a responsabilidade daquelas pessoas que prescrevem, daquelas pessoas que dispensam e também daquelas pessoas que administram os medicamentos. E isso é muito importante a gente reconhecer nessa definição, esses detalhes, porque nós enfermeiros fazemos prescrição e conforme o que a gente prescreve, nós temos uma corresponsabilidade em relação àquele usuário que vai usar o medicamento, mas também às pessoas que consumirão essa prescrição no sentido de dispensar e de preparar e administrar esses medicamentos, tá? E aí nós temos 2 tipos de prescrição, tá? Nós temos um tipo de prescrição que é baseada em protocolos. Elas são pré-estabelecidas com critérios de início do uso, decurso e conclusão. E é muito comum, o exemplo que a gente traz aqui é que ela é muito comum em quimioterapia antineoplásica, porque eu tenho um começo, um meio e o fim, a questão do tratamento. Mas também nós, enfermeiros, também trabalhamos com essas prescrições baseadas em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, que fica muito mais tranquilo para a gente desenvolver um raciocínio, tá? Tanto que nós temos vários protocolos que são disponibilizados pelo Ministério da Saúde e já tem um grande movimento de municípios também que organizam protocolos de enfermagem dentro dessa perspectiva, e eu acho que vocês já devem ter ouvido a notícia também de que o sistema COFEM-CORENS, em parceria com as instituições de ensino e outras com a parceria dos estados também e dos municípios, estão trabalhando na perspectiva de organizar protocolos de enfermagem para orientação aos municípios da construção desses protocolos, tá? E alguns serão para a enfermagem, porque eu falo da equipe junto, mas alguns serão específicos para o enfermeiro também, tá? E nós temos um outro tipo de prescrição, que é a prescrição do tipo padrão com data de fechamento, que essa prescrição, ela indica o início e fim do tratamento e ela é amplamente usada para a prescrição de antimicrobianos em meio ambulatorial. Isso significa dizer o quê? Que o enfermeiro, ele faz 2 modalidades de prescrição. Ele faz uma prescrição para tratamento, tá? E ele faz uma prescrição para manutenção de tratamento. Então, por favor, gente, tirem da cabeça de vocês, da fala de vocês, a questão de que enfermeiros fazem transcrição. Não existe transcrição. Enfermeiro vai fazer prescrição de medicamentos e aí eu vou saber de qual tipo. Se ele vai fazer uma prescrição para tratamento, tá? De alguma doença mesmo, tá? De alguma infecção sexualmente transmissível, ou ele vai fazer alguma prescrição para manutenção de tratamento, como nos casos dos pacientes que a gente acompanha lá no Hiperdia, né? O paciente com hipertensão, diabetes, que seja classificado dentro de uma classificação que nós, enfermeiros, podemos acompanhar um diabetes controlado, uma hipertensão leve, tá? Por que isso?
porque as prescrições de medicamentos, elas são feitas dentro do contexto da consulta de enfermagem. A gente não faz prescrição de medicamentos fora da consulta de enfermagem. Por isso que nós, enfermeiros, não prescrevemos medicamentos quando estamos trabalhando dentro de hospitais, de clínicas especializadas, porque lá nós desenvolvemos processo de enfermagem. E aí a responsabilidade de fazer a prescrição de medicamentos é do profissional médico que está acompanhando o paciente internado e não é nossa. Lá, o processo de enfermagem vai nos dizer que eu vou trabalhar a etapa de preparo e administração de medicamentos. Então, eu vou seguir essa regra, né? Eu vou trabalhar dentro dessa técnica, dependendo da via de acesso e tudo que a gente já aprendeu com relação a preparo e administração de medicamentos. Mas eu não vou fazer prescrição, tá, de medicamento para um paciente nessa condição. Eu só faço prescrição de medicamentos se eu estiver em meio ambulatorial, tá? Como eu coloquei aqui. Então, não é admissível a gente dizer que o enfermeiro faz transcrição de medicamentos. Isso não pode acontecer, isso não existe. Se tem alguém fazendo, está fazendo coisa errada, que não podemos fazer isso, tá? Então, trazendo esses dois conceitos básicos, a gente ainda traz aqui algumas orientações sobre as práticas seguras para a prescrição de medicamentos. É fácil fazer prescrição de medicamentos? De jeito nenhum, tá? E essas práticas seguras, elas estão inseridas dentro de um documento que está dentro da Política Nacional de Segurança do Paciente, que são as boas práticas para a prescrição de medicamentos. Então, ela já coloca o seguinte, que a primeira coisa que eu tenho que fazer é a identificação do paciente, eu tenho que ter a identificação do prescritor na prescrição, eu tenho que ter a identificação da instituição na prescrição, identificação da data na prescrição, a minha prescrição tem que ser legível. Quando eu falo a minha, é no sentido de que eu sou responsável em fazer essa prescrição, em redigir, mas a prescrição não é para mim. A prescrição do medicamento é para uma pessoa. Por isso que esse item legibilidade tem que ser bem definido e bem seguido à risca. Se eu for fazer uma prescrição manuscrita, minha letra tem que ser legível, tá? Se for digitada, tem que ser digitada corretamente. Se for prescrições pré-digitadas, precisam ser atualizadas constantemente, porque eu preciso ver se o medicamento não sofreu qualquer alteração, tá? E também eu tenho o tipo de, aí se for eletrônica, também da mesma forma, tá? Uma prescrição, além de ter legibilidade, ela não admite o uso de abreviaturas. Então, aquela coisa de colocar aqui 30CP, 1CP, 8/8, IM, o paciente não entende isso. A prescrição tem que ser toda por extenso, não se admite abreviaturas. A única lugar que eu posso colocar abreviatura é com relação à unidade de medida. Por exemplo, se for comprimido, sulfato ferroso, 40 miligramas, eu preciso escrever o miligramas? Não. Eu vou escrever o mg, que indica que é a unidade, né? Mas eu não preciso escrever por extenso. Então, o restante tudo, eu tenho que escrever por extenso, porque a prescrição não é para mim, é para o paciente. Ele tem que chegar em casa e ele precisa entender, tá? A denominação dos medicamentos, ela deve seguir a denominação apresentando os nomes químicos, tá? E não o nome comercial. Eu não posso ficar prescrevendo pelo nome comercial, senão eu vendo a marca. Eu não quero vender a marca, eu quero que a pessoa tenha acesso ao medicamento, né? ao medicamento correto que ela precisa. Por exemplo, se eu for prescrever o sulfato ferroso, que é o mais comum que a gente faz, eu não vou ficar prescrevendo Vitafé, Combiron, isso é nome comercial, tá? Porque senão eu vendo a marca, eu vou prescrever sulfato ferroso na quantidade que eu tenho, que está estabelecido lá na relação municipal de medicamentos, tá? Se eu for prescrever, por exemplo, um anticoncepcional oral, o mais comum de todos, que vocês conhecem, que todo mundo conhece como ciclo 21, mas eu não posso prescrever ciclo 21. Eu vou ter que escrever lá, levonorgestrel de 0,15 miligramas, mais etinilestradiol 0,03 miligramas. Tá? A gente nunca vai prescrever pelo nome comercial. Isso é uma indicação de uma prática segura.
Além disso, eu tenho que trabalhar a expressão de doses adotando o sistema métrico, né, para a dose desejada, tá? A unidade de medida ela deve ser claramente indicada, e bem como a utilização da forma farmacêutica, se for ampola, frasco, comprimido e outros. E isso tem que ser, a prescrição deve ser acompanhada de todas as informações necessárias para a dispensação e administração segura. Então, se eu prescrevo lá o levonorgestrel 0,15 miligramas, mais etinil estradiol 0,3 miligramas, eu tenho que dizer quantos comprimidos desse que eu quero, quantas cartelas, e isso tem que estar expresso, tá? Porque para facilitar também, para quem for dispensar esse medicamento, e também acompanhar para você fazer a quantidade que você dispensou, para quantas pessoas, qual a idade, que tem alguns indicadores que a gente utiliza também. Então, vocês precisam prestar atenção nisso. A forma farmacêutica tem que estar expressa corretamente e tem que ser clara, porque a pessoa precisa entender também, que senão ela vai acabar tomando uma dosagem errada se a gente não deixa isso claro, tá? Uma outra coisa que a gente precisa observar também, que a gente está chamando aqui de informações importantes, que na verdade vem dentro deste protocolo, né? É que nós, enfermeiros, não vamos trabalhar apenas a prescrição da forma como o paciente vai tomar essa medicação, mas eu preciso me lembrar, dependendo da via de administração, se eu for trabalhar a prescrição por via oral, via intramuscular, eu tenho que lembrar qual será a reação do organismo frente ao medicamento e também como que o medicamento vai ser metabolizado no organismo. Então, eu tenho que lembrar que eu preciso proteger alguns órgãos-alvo. Se eu for trabalhar medicamentos por via oral, eu vou ter que lembrar do processo digestório, e aí eu vou ter que estudar em quanto tempo que essa droga vai ser absorvida, vai ficar no organismo circulando, aonde ela vai ser metabolizada, por onde ela vai passar para ser excretada, e aí eu preciso colocar algumas informações adicionais relacionadas à proteção desses órgãos-alvos. Então, eu tenho que indicar se a pessoa vai tomar esse medicamento com água, se ela vai tomar em jejum. A gente tem que indicar que elas não podem, a maioria dos medicamentos que eu faço por via oral, eu não vou usar leite, não posso tomar esses medicamentos usando leite, e as pessoas adoram tomar medicamento oral com leite, que isso é muito ruim também, tá? Então, a gente tem que fazer essas indicações. Eu tenho que dizer corretamente quais os horários que eu vou sugerir para ela, tá? Se ela pode, por exemplo, uma injeção, uma intramuscular, ela pode ficar, dependendo da medicação, eu posso ficar massageando o local após a aplicação? Eu não posso, isso tudo eu tenho que prever e eu tenho que escrever, porque senão ela vai chegar em casa e vai achar que pode fazer aquilo porque a gente não informou, tá? E o item que eu falei também com relação à padronização de medicamentos. Eu vou trabalhar com os medicamentos padronizados no município, então nós precisamos conhecer a nossa relação municipal de medicamentos, tá? Eu não posso prescrever um medicamento que não tenha na relação. Se a gente está percebendo que eu preciso usar um medicamento que está fora, precisa ser revisto, então, a relação de medicamentos do município. Mas eu não posso ficar prescrevendo uma medicação que o usuário do Sistema Único não vai encontrar na unidade básica, tá? Dito isso, eu passo para a parte das legislações que vão garantir o respaldo legal para a prescrição de medicamentos pelo enfermeiro no Brasil. Lembrando que prescrever medicamentos não é você ficar copiando medicamento, não, tá? Tem que ter toda aquela responsabilidade que eu falei anteriormente para vocês. E, para isso, eu preciso rever fisiologia, eu tenho que estudar novamente farmacologia, tá? Se eu não fizer, no mínimo, o estudo da fisiologia e da farmacologia, eu não saberei prescrever. E ficar copiando prescrição de outro profissional, que é a famosa transcrição, como eu já falei para vocês, não existe, tá? Não existe. Então, se você não tem confiança de fazer, não faça. Se capacite primeiro, pergunte, venha estudar, veja com quem faça, discuta em grupo, é melhor, porque senão você vai se colocar em risco e você vai ser um agente de dano para aquele paciente que você está cuidando. E nós não podemos gerar danos nos pacientes, tá? Então, existem algumas legislações que respaldam a prescrição de medicamentos pelo enfermeiro no Brasil. A primeira delas é a Constituição Federal do Brasil,
Depois eu vou apresentar sobre a Lei 7498/86 e o Decreto 94.406/87, que regulamenta o exercício profissional da enfermagem. Existem algumas resoluções do Conselho Federal de Enfermagem, tá? E também existem resoluções e portarias do Ministério da Saúde e órgãos afins, que, junto com todas essas legislações todas, elas respaldam a nossa prescrição. E é importante vocês saberem, porque tem muitos colegas que acham que só porque o município não tem um protocolo, ele não pode prescrever. Ele pode e deve, ele tem respaldo legal. Quem legisla sobre a matéria de enfermagem só pode ser enfermeiro. Não pode ser médico, não pode ser nutricionista, não pode ser farmacêutico, não pode ser fisioterapeuta, ninguém. Se existe dúvida com relação a esses profissionais, esses outros que eu falei, com relação a esta prática pelo enfermeiro, eles podem fazer consulta ao Conselho Regional de Enfermagem, que nós responderemos. Agora, vocês não podem deixar de fazer, se é um direito que a gente tem, nós somos preparados para isso. Você pode se recusar se você não tiver confiança e se você não se sentir totalmente capacitado para fazer. Agora, você não executar só porque o outro profissional falou, isso a gente não pode deixar acontecer, tá? Então, quando nós falamos da Constituição Federal, eu dou destaque para o capítulo que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. Nesse capítulo, o artigo 5º diz o seguinte, que nós todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E lá no inciso 2 desse mesmo artigo, diz o seguinte, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E isso quer dizer que eu posso fazer as ações de enfermagem que estão previstas dentro da legislação. Eu posso fazer. Agora, eu posso me recusar a fazer também? Posso, se eu não me sinto capaz de realizar esse tipo de atividade. Aí, eu posso me recusar a fazer, porque se eu fizer, eu sei que eu vou ter que ter uma responsabilidade com aquele ato, eu tenho que assumir a minha responsabilidade. E, às vezes, eu vou assumir a responsabilidade também de forma solidária aos outros. Então, eu tenho que prestar atenção nisso, porque existe uma distância entre o querer fazer e a capacidade técnica para executar. Porque se eu não lembrar disso, eu posso incorrer, né, em perícia, eu posso incorrer em negligência, tá? Então nós temos que prestar atenção nisso também. O inciso 13, ele fala que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que estejam atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. E nós temos uma lei do exercício profissional que estabelece que eu tenho condição de fazer prescrição de medicamentos, tá? Que é a nossa lei 7498 e o decreto que regulamenta a lei. Lá no artigo 11, nós vamos ver que tem o item que trata privativamente como função do enfermeiro fazer a prescrição da assistência de enfermagem, que eu falei para vocês, né? E realizar a consulta de enfermagem. Isso é privativo do enfermeiro. Tá? E a consulta, dentro do âmbito da consulta de enfermagem, e o enfermeiro como integrante dessa equipe, ele vai trabalhar a prescrição de medicamentos, tá? Então esses medicamentos, eles serão prescritos dentro do contexto da consulta de enfermagem. Eu não posso fazer prescrição de medicamentos fora da consulta de enfermagem, não pode, gente. Não façam isso. Às vezes vocês vão ser abordados por usuários chegando e dizendo assim, enfermeira Márcia, eu recebo muito isso. A senhora pode trocar para mim essa receita aqui, que eu fui lá no consultório tal, aí falou que tem que trocar. Não façam isso. Tá? Para a gente fazer uma prescrição, eu tenho que fazer as etapas da consulta de enfermagem, vou ter que atualizar esse histórico de enfermagem, vou ter que fazer no mínimo um exame físico, resgatar algumas informações para identificar se realmente ele precisa daquele medicamento naquela dosagem. Então não adianta nada a gente querer dar jeitinho e querer ajudar o usuário assim, a gente não vai estar ajudando, nós estaremos apenas reforçando a questão da medicalização desenfreada, da automedicação e do assistencialismo puro e barato. A gente não quer isso, tá? Nós não queremos, pelo menos eu não quero, eu não faço isso, tá? E quando fala aqui, olha, a linguagem da nossa legislação, como ela é de 86, ela ainda usa a linguagem de
prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública, né? Nós sabemos que hoje em dia a gente não trabalha mais na perspectiva de programas, nós temos a maioria do que era programa hoje se transformou numa política de saúde, e dentro da política nós temos os eixos estratégicos de ação, né? E cada eixo desse você tem uma série de indicadores que você precisa atingir, e para trabalhar com esses indicadores a gente desenvolve ações e atividades, tá? Então eu tenho lá nos protocolos dessas políticas, a gente tem descrito o que nós podemos fazer, tá? Por exemplo, lá no cuidado pré-natal, nós temos lá o caderno 32, né, de atenção básica, lá do caderno de atenção básica do Ministério. Ele fala que nós podemos fazer prescrição de medicamentos para gestante. O novo protocolo de infecção sexualmente transmissível, não sei se vocês já viram que agora de 2019, também tem lá um elenco de medicamentos. Ele não fala que é privativo do médico fazer isso, ele fala profissional de saúde habilitado, e nós somos profissionais de saúde habilitados. Mas, Márcia, eu não tenho lá no município eu não tenho um protocolo, eu não tenho uma rotina estabelecida. O que eu vou fazer? Eu vou usar o do Ministério, porque o Ministério é o federal. O gestor federal, ele normatiza as ações, tá? E com base nas ações normatizadas, os municípios eles vão executar, eles vão se utilizar daquelas normativas. E aí depois vocês podem se juntar e construir um para o município para atender, né, a realidade do município. E por que a gente tem uma lei do exercício profissional, né? Para nos respaldar, para nos garantir o direito de exercer a profissão de enfermagem, de enfermeiro, né, na verdade, de forma autônoma. E para isso que existe o nosso conselho, tá? O sistema COFEM-CORENS, ele foi criado no ano de 1973. A legislação é de 86, tá? Então, o conselho ele foi criado para exatamente disciplinar o exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de enfermagem. Quando fala de disciplinar, significa o quê? Que ninguém mais pode fazer isso por nós. Quem vai fazer isso é o sistema COFEM-CORENS, porque nós entendemos da matéria de enfermagem e todos nós somos COREN. Por quê? Porque eu vou trabalhar o exercício da minha profissão, e para eu ter direito, né, assegurado, eu preciso entender que eu tenho o dever de cumprir as prerrogativas da minha profissão. Senão eu não vou conseguir trabalhar como enfermeiro. Parece um jogo de palavras, mas tem que raciocinar dessa forma. Senão a gente fica colocando culpa apenas no outro e não assume a nossa responsabilidade, tá? E lá o COREN coloca, e como órgão disciplinador, ele também faz essa disciplina, não é no sentido de punição, tá? É no sentido também de orientação. Então, as resoluções que são emitidas, elas são emitidas exatamente para garantir a nossa autonomia profissional e a liderança do enfermeiro, assegurar a realização dos procedimentos e novos campos do conhecimento, instituir deveres, direitos, obrigações e também criar parâmetros para a uniformização das ações de enfermagem, porque senão a gente fica muito exposto e fica refém de outros profissionais, porque acreditamos que aquilo não é para a gente fazer, e nós não podemos pensar assim, tá? E aqui eu trago para vocês a resolução COFEN 564 de 2017, que trata do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Esse é o novo Código de Ética, tá? E lá no preâmbulo do Código diz que o profissional de enfermagem atua com autonomia, tá? Ele vai atuar com autonomia, mas ele vai respeitar, na verdade, os preceitos éticos, os preceitos legais, os preceitos técnicos, científicos e teórico-filosóficos da nossa profissão. Por isso que nós temos colegas enfermeiros que são pesquisadores, que trazem inovações para a nossa profissão, que nos ajudam a melhorar enquanto ciência. Isso é muito importante. E também nós vamos exercer nossas atividades com competência, tá? Porque eu vou trabalhar o ser humano dentro de uma perspectiva da integralidade, de acordo com os princípios da ética e da bioética, tá? Além disso, o profissional de enfermagem também
precisa trabalhar na defesa das políticas públicas, principalmente nas políticas públicas de saúde. E aí vocês vão ver que o novo Código de Ética, ele traz no bojo do texto os princípios do SUS, que ele fala da universalidade, do acesso, da integralidade, da assistência, da resolutividade, da preservação da autonomia das pessoas, da participação na comunidade, e fala da hierarquização e descentralização político-administrativa dos serviços de saúde. Por que isso? Porque a enfermagem sempre defendeu o Sistema Único de Saúde e nós não podemos fugir disso, tá? Mas o Código de Ética também nos traz alguns deveres. E aí ele diz lá no artigo 45 que eu tenho que prestar assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência, que foi o que eu falei para vocês anteriormente. Eu não posso ser um profissional que vai gerar danos para a pessoa que eu estou cuidando, tá? Além disso, eu preciso também entender que se eu cometo alguma falta, eu vou me responsabilizar. Eu vou ser responsabilizado por essa falta cometida, tá? E aí eu vou ser julgado por imperícia, julgado não, né? Julgado eu vou ser, na verdade, investigado, né? Por imperícia, imprudência ou negligência. E se a falta for praticada em equipe, a responsabilidade ela é atribuída na medida dos atos praticados individualmente. Então, nós enfermeiros é que somos os líderes da equipe de enfermagem e nós temos que estar mais próximos dos técnicos e auxiliares de enfermagem, tá? Porque se acontece alguma coisa que eles fazem e nós não soubemos, a gente não pode alegar que a gente não sabia, não, porque a responsabilidade da supervisão da equipe é nossa, tá? E dos deveres também, eu nunca vou aceitar encargos ou atribuições quando se julgar técnica, científica e legalmente apto para o desempenho seguro para si e para outra. Então, se eu não tenho segurança ainda em prescrever medicamentos, não faça. E não fique procurando aprender com um profissional que não seja enfermeiro, tá? Tem que trabalhar o aprendizado da prescrição com o profissional enfermeiro, porque o profissional médico ele prescreve de uma outra forma, o profissional dentista também. A nossa prescrição é totalmente diferente da prescrição desses profissionais. Então, se você não se sente apto a executar a prescrição agora de medicamentos, não faça. Procure se capacitar primeiro, tá? Trago também a questão das proibições. Olha, eu não posso prescrever medicamentos que não estejam estabelecidos nos programas de saúde pública e ou em rotina aprovada em instituição de saúde, exceto em situações de emergência. Essas situações de emergência não acontecem com tanta frequência. Então eu tenho que ter respaldo. Eu não vou sair doida prescrevendo digoxina. Isso não tem nos protocolos para a gente prescrever, isso é do médico. Eu não vou sair doida prescrevendo interferon, não é da minha responsabilidade. Não vou sair doida prescrevendo, por exemplo, por mais que eu saiba que é um antialérgico, mas eu não posso prescrever ixizínio, diabo a quatro que for, né? A gente fala assim, de medicamento que não é da minha competência. Não façam isso. Vocês poderão ser acusados de exercício ilegal de profissão, tá? Falando de algumas resoluções específicas do COFEM que embasam essa questão da nossa prescrição, nós temos a resolução 195 de 1997, tá? Essa resolução, ela complementa a questão da prescrição de medicamentos e ela não foi revogada, tá? Porque ela dispõe sobre a solicitação de exames de rotina e complementares. E por que eu trouxe ela para cá, para essa aula? Porque dependendo do exame que eu faço e quando eu faço a leitura desse exame, eu vou precisar de prescrever algum medicamento. Então, eu tenho que estar respaldado em alguma resolução para fazer. Na verdade, ela esclarece o que a lei do exercício profissional já coloca para gente, tá? O que eu posso fazer. Uma outra resolução que eu trago é a resolução 358 de 2009, que dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem, tá? O processo de enfermagem a nível ambulatorial, ele se chama consulta de enfermagem. Então, como eu só posso prescrever no âmbito da consulta de enfermagem, eu só posso fazer essa prescrição se eu estou numa unidade básica de saúde, tá? Ou se eu estou num ambulatório, né? Senão, eu não posso prescrever, tá? E sistematização da assistência de enfermagem é o macro.
sistematização da assistência de enfermagem não é a mesma coisa que processo de enfermagem, não. Sistematizar a assistência de enfermagem é você organizar tudo, desde a estrutura física até o dimensionamento de pessoal, insumos, tudo, inclusive neste meio o processo de enfermagem, que tem muita gente que... Mas aí pode chamar outra professora para falar dessa web, desse assunto, né, Sheila? Vai ficar melhor. E aqui eu trago também a nova PNAB, tá? Não é muito boa, mas é a que temos, vamos trabalhar com a que temos, e a que temos não tirou de nós a possibilidade de trabalhar essa ação de prescrição, que é a portaria 2.436 de 2017, lá no item 4.1.2, que trata das competências e atribuições específicas do enfermeiro. O item 2 fala, realizar consulta de enfermagem, a primeira coisa. Procedimentos, solicitar exames complementares e prescrever medicações, tá? Então, as medicações vão ser prescritas no bojo da consulta de enfermagem. Não posso trabalhar fora da consulta de enfermagem. Outro dia eu recebi um telefonema de uma colega perguntando: mas eu não tenho protocolo aqui no município, os enfermeiros estão impedidos de prescrever. Claro que não, você tem a lei do exercício profissional que te respalda disso. E aí você vai usar, né, os protocolos do município, do Ministério da Saúde, para fazer essa prescrição. Mas eu não sei quais são os medicamentos, Márcia. Aí eu vou mostrar para vocês. Os protocolos do Ministério, eles trazem a maioria dos medicamentos que a gente pode prescrever. Agora eu não sei quais os antimicrobianos que eu posso prescrever. Então é só você consultar essa resolução da diretoria colegiada da Anvisa, número 20/2011, que lá você vai encontrar a lista de medicamentos, tá? Que são de nossa responsabilidade também, porque aqui no artigo 4º dessa resolução ele diz que a prescrição dos medicamentos abrangidos por esta resolução deverá ser realizada por profissionais legalmente habilitados. Não está dizendo que é exclusividade do médico, nem do dentista, tá? Nem do psiquiatra, do psicólogo, não. Está dizendo de profissionais legalmente habilitados, tá? Então lá tem uma lista de medicamentos que eu posso trabalhar e vou prescrever, desde que eu esteja no âmbito da consulta, dentro da consulta de enfermagem e lá nas unidades básicas de saúde ou nos ambulatórios. Dentro de hospital eu não posso fazer isso, na verdade. E hoje nós tivemos pela manhã, não sei se vocês conseguiram ver, eu consegui ver um pedacinho, mas teve uma entrevista com uma doutora em farmácia, que ela fez menção à prescrição do medicamento pelo enfermeiro, tá? E ela chamou a atenção que nós fazemos excelentes prescrições. Os outros profissionais reconhecem isso e a gente não reconhece, tá bom? Aqui, gente, eu trago para vocês algumas referências que eu usei para essa aula, tá? Deixo o meu contato também